Silvio Santos morreu há exatamente um ano e agora, pela primeira vez, sua esposa Iris Abravanel quebra o silêncio, revelando detalhes que ninguém jamais imaginou. Momentos de dor intensa, segredos da família e bastidores da vida de um ícone que durante décadas dominou a televisão brasileira, mas que agora deixa perguntas inquietantes sobre o futuro do SBT, a pressão sobre seus filhos e o impacto real da ausência de Silvio, enquanto a mídia tenta controlar a narrativa e o público questiona o que foi escondido por tanto tempo. E neste vídeo vamos mergulhar em fatos que poucos conhecem, polêmicas que ninguém ousou comentar e revelações tão fortes que podem mudar a forma como você vê o homem por trás do sorriso e da fama. Então não esqueça de se inscrever e deixar o gostei, porque a inscrição é fundamental para o YouTube entender que você quer ver mais conteúdos assim e ajuda o canal a crescer. Se puder apoiar ainda mais com um Super Thanks, será incrível. E se não, comente o que mais te surpreendeu. Mas fique até o final, porque a última revelação vai te deixar impactado e repensando tudo o que você achava que sabia sobre Silvio Santos e sua família. Silvio Santos, cujo verdadeiro nome era Sr. Abravanel, nasceu no Rio de Janeiro e desde cedo demonstrou um talento natural para o entretenimento, carisma inato e uma capacidade impressionante de se conectar com pessoas de todas as idades e classes sociais. Ele construiu uma trajetória única, desde o início humilde vendendo produtos de porta em porta e apresentando programas de rádio, até se tornar o ícone máximo da televisão brasileira, fundando o SBT e transformando-o em uma das maiores emissoras do país. Ao longo de décadas, Silvio Santos se tornou mais do que um apresentador. Ele se tornou uma presença constante na vida de milhões de brasileiros, o rosto familiar dos domingos, o mestre de cerimônias das famílias reunidas em frente à televisão, a voz que anunciava prêmios, jogos e alegria. Em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, em São Paulo, Silvio Santos faleceu oficialmente devido a uma broncopneumonia causada por complicações da gripe H1N1. Uma combinação que, infelizmente, seu corpo não conseguiu superar, e essa notícia se espalhou rapidamente, atingindo cada canto do Brasil e paralisando corações, pois não se tratava apenas de perder um apresentador famoso, mas de se despedir de alguém que fazia parte da rotina, da memória afetiva, do imaginário de gerações inteiras. No dia de sua morte, os primeiros relatos vieram de hospitais e portais de notícias, rapidamente seguidos por redes sociais inundadas de mensagens de luto, lembranças, clipes antigos, reportagens e depoimentos emocionados de colegas de trabalho, artistas, fãs e até políticos, todos tentando processar a sensação de perda de uma figura tão onipresente e querida. Silvio Santos era famoso por sua voz inconfundível, pelo jeito espontâneo de conduzir os programas, pelo humor leve, pelas pegadinhas, pelos sorteios e pelos jogos que mantinham a atenção e o entusiasmo de toda a família. Ele tinha o dom de fazer com que qualquer pessoa se sentisse especial diante da tela, e essa capacidade única de se conectar emocionalmente fez com que sua morte provocasse um impacto profundo, quase tangível, que podia ser sentido em cada cidade, bairro e residência. Naquele domingo, emissoras de televisão e rádios interromperam sua programação normal para noticiar o falecimento, relembrando sua trajetória desde os tempos de Camelô até os grandes estúdios do SBT, mostrando imagens de arquivo, os primeiros programas, suas entrevistas memoráveis, suas risadas, sua energia contagiante, e mesmo quem nunca tinha assistido a ele com frequência sentiu um aperto no peito, pois Silvio Santos representava algo maior. A esperança de que a vida podia ser leve, divertida e cheia de oportunidades. A sensação de que alguém nos lembrava que momentos simples podem ser inesquecíveis. Pessoas nas ruas, lojas e residências compartilhavam mensagens, cantavam trechos de seu famoso bordão, lembravam-se de histórias pessoais de domingos especiais e momentos em família acompanhando o programa Silvio Santos, enquanto nas redes sociais surgiam hashtags de homenagem.
Um ano de silêncio e dor vividos por Iris Abravanel começou no instante em que Silvio Santos partiu, naquele dia fatídico de agosto de 2024. E desde então, sua vida se transformou em uma rotina marcada pela ausência, pelo vazio e por um recolhimento profundo. Um silêncio pesado que não podia ser preenchido por visitas, telefonemas ou mensagens de condolências, pois a dor era íntima, pessoal e impossível de ser compartilhada plenamente com qualquer outra pessoa. Durante meses, Iris permaneceu recolhida, evitando entrevistas, reuniões públicas e até mesmo encontros familiares mais longos, concentrando-se apenas em lidar com a ausência daquele que foi seu parceiro de vida, seu companheiro constante, seu amigo e confidente. Alguém com quem dividiu não apenas os luxos e conquistas, mas também as dificuldades, os sonhos, as expectativas e a fé que os guiou durante décadas. Nos primeiros dias após a morte, a sensação de que a casa estava vazia se tornou esmagadora. Os cômodos que antes reverberavam risadas, conversas e pequenos gestos de carinho passaram a ecoar com um silêncio quase físico, uma ausência que podia ser sentida como um peso no ar, uma lembrança constante de que a vida jamais seria a mesma sem a presença do homem que havia sido o centro de seu mundo. Iris revelou que durante esse período os dias eram longos e os relógios pareciam se arrastar, cada momento lembrando o que havia sido perdido, cada canto da casa trazendo à tona memórias, desde pequenas rotinas matinais até momentos de cumplicidade e intimidade que nunca poderiam ser substituídos. Noites inteiras eram passadas refletindo sobre a trajetória de Silvio, sobre sua energia inabalável, mesmo em idade avançada, sobre seu humor leve, sua dedicação à família e ao trabalho, e sobre como aquela presença única havia se tornado parte do tecido de sua própria vida. A ausência física se misturava à saudade, criando uma sensação constante de nostalgia, lembranças que eram ao mesmo tempo doces e dolorosas, memórias que causavam sorrisos ao lembrar de situações engraçadas e imprevistos do dia a dia, mas também lágrimas silenciosas ao perceber que nunca mais ouviria a voz dele ou sentiria sua mão sobre a sua. A experiência do luto foi acompanhada de momentos de solidão profunda, mesmo cercada de familiares, amigos e funcionários que prestavam apoio, porque a dor de Iris não podia ser totalmente entendida por ninguém, já que cada relacionamento é único e a conexão que ela compartilhava com Silvio era singular e insubstituível, marcada por décadas de convivência, intimidade e amor. Durante aquele ano, Iris encontrou consolo em pequenas lembranças, objetos pessoais de Silvio, vídeos antigos, cartas e gravações que funcionavam como pontes temporárias para reviver momentos. Mas também eram lembretes dolorosos de que a vida havia seguido em frente sem ele. Ela descreveu a sensação de caminhar pela casa, ver os cômodos silenciosos e pensar que tudo o que antes tinha vida agora estava congelado em memórias, e que a ausência de Silvio não era apenas física, mas também emocional, espiritual e cultural, pois ele era o centro de tantas histórias, piadas, risadas e decisões importantes que moldaram a família e a vida de todos ao redor. Em entrevistas recentes, Iris revelou que a decisão de permanecer em silêncio absoluto não foi apenas uma escolha de privacidade, mas uma necessidade de processar internamente o luto, de permitir-se sentir a dor de forma plena, sem a pressão de mostrar força ou controle, permitindo-se chorar sozinha, falar consigo mesma e refletir sobre cada detalhe da vida que compartilhava com ele. Ela explicou que durante aquele período havia dias em que o mundo parecia continuar normalmente, mas para ela o tempo parecia parado. Cada notícia, cada programa de televisão, cada encontro social lembrava a ausência de Silvio. E cada gesto de outras pessoas, por mais bem intencionado que fosse, não podia preencher o vazio que permanecia.
O silêncio de Íris também foi uma forma de proteção, não apenas para si mesma, mas para a memória de Silvio, preservando a intimidade da vida que eles construíram juntos e evitando que o luto se transformasse em espetáculo ou sensacionalismo midiático. Ao romper o silêncio quase um ano depois, ela não apenas compartilhou sua dor, mas também a dimensão profunda de sua perda, descrevendo como a ausência de Silvio afetou sua rotina, seus pensamentos e até mesmo sua percepção do mundo, revelando que a morte de alguém tão central em sua vida não é apenas um evento isolado, mas uma transformação radical da realidade, que exige adaptação, resignação e, acima de tudo, paciência consigo mesma. Íris também relatou que a dor do luto não é linear, que existem momentos de aceitação alternados com ondas de tristeza intensa, lembranças inesperadas e até mesmo sonhos que trazem Silvio de volta, ainda que temporariamente, e que cada lembrança, por mais simples que pareça, os últimos momentos longe dos holofotes de Silvio Santos foram um período de intensa intimidade, fragilidade e reflexão. Um período em que o homem que sempre esteve no centro da atenção nacional se tornou apenas um marido, um pai e um ser humano vulnerável, experimentando os últimos instantes de sua vida cercado pelo amor silencioso de sua família e sem a presença de câmeras, plateias ou aplausos que sempre marcaram sua carreira. Pois mesmo no auge da fama e do sucesso, a morte é um momento que não se compartilha com o público. E Silvio, conhecido por seu carisma e energia inigualáveis, enfrentou esses dias finais com serenidade, uma calma que surpreendeu todos ao seu redor, incluindo sua esposa Íris Abravanel, que acompanhou cada respiração, cada gesto e cada olhar com uma mistura de amor, preocupação e uma saudade antecipada que crescia a cada hora, a cada minuto que passava. Durante esses dias, Íris observou que Silvio falava pouco e cada palavra era medida, cada frase carregada de significado. Mas mesmo com poucas palavras, ele se comunicava intensamente com olhares, gestos e expressões sutis que transmitiam pensamentos, desejos e emoções que não precisavam ser ditos, revelando uma profundidade de sensibilidade e compreensão que muitas vezes não é visível em alguém tão público, mas que se torna evidente quando a vida chega ao seu final e tudo o que importa é a presença e a conexão com quem se ama. Nesses momentos, a casa e o ambiente hospitalar, onde ele se encontrava, não tinham câmeras nem flashes, não havia som de aplausos nem risadas de plateia, apenas um silêncio pesado, mas carregado de significado. Um silêncio que permitia que cada gesto fosse percebido, que cada toque fosse sentido com intensidade e que cada segundo se tornasse precioso, pois era um tempo finito, e Íris estava lá, segurando sua mão, conversando baixinho, acariciando sua pele e observando cada detalhe do homem que esteve ao seu lado durante décadas, reconhecendo não apenas a grandeza do ícone que todos viam na televisão, mas o ser humano por trás da fama, alguém com medos, sentimentos, desejos e memórias que agora eram partilhados apenas com aqueles que mais amava. Silvio, mesmo frágil, mantinha uma postura digna, uma serenidade que transmitia paz a quem estava ao redor. E essa serenidade parecia envolver o ambiente, criando uma atmosfera de reverência, respeito e ternura, permitindo que todos se conectassem de maneira profunda com ele. E a cada respiração lenta, cada gesto mínimo de aperto de mão ou cada olhar direcionado, Íris sentia a vida se esvaindo lentamente, mas também percebia o amor contínuo, a presença de um espírito que, mesmo debilitado, ainda tinha força suficiente para transmitir cuidado, carinho e segurança aos que estavam ao seu lado. Nos dias que antecederam sua morte, houve momentos de silêncio absoluto, em que o tempo parecia parar, em que nada precisava ser dito,
pois os corações já entendiam a mensagem, o vínculo e a história compartilhada ao longo de tantos anos de vida juntos. E a ausência de barulho, música ou qualquer distração permitia que a realidade da vida e da morte fosse experimentada de maneira crua, intensa e profundamente humana. E para Iris, cada instante era um tesouro, uma oportunidade de permanecer ao lado de seu parceiro até o último segundo, para se despedir, para segurar sua mão, para olhar em seus olhos e transmitir todo o amor, gratidão e respeito que sentia por ele. Durante esses momentos, pequenas rotinas e gestos cotidianos tornaram-se significativos. Um toque no ombro, um olhar compartilhado, uma palavra sussurrada, uma lembrança mencionada em voz baixa, tudo isso carregado de emoção. E a percepção de que cada segundo era único e irrepetível aumentava a intensidade da experiência, tornando cada gesto mais precioso, cada instante mais memorável, cada respiração mais significativa. A fragilidade física de Silvio contrastava com a força emocional que ele demonstrava, pois mesmo debilitado, ainda conseguia expressar humor sutil, cuidado com os filhos e carinho com a esposa, lembrando a todos que sua essência não se apagava com a doença ou com a proximidade da morte. O vazio deixado no SBT e na televisão brasileira foi imediato e profundo. Uma sensação que se espalhou por cada estúdio, cada corredor, cada departamento, cada tela de televisão, assim que a notícia da morte de Silvio Santos se tornou pública. Pois a emissora que ele fundou em 1981 não era apenas um canal de televisão, mas um reflexo de sua personalidade, de sua visão criativa e de sua capacidade de conectar com milhões de pessoas. E a ausência do homem que era ao mesmo tempo dono, apresentador, mentor e símbolo máximo, revelou de forma dolorosa o quanto sua presença era central, insubstituível e determinante para a identidade do SBT. Pois Silvio Santos não era apenas um empresário de sucesso, ele era o rosto da emissora, a alma que guiava decisões, o espírito que determinava o tom de cada programa, a energia que motivava colaboradores e artistas, a inspiração que fazia com que os funcionários se sentissem parte de algo maior. E quando ele se foi, o impacto não foi apenas administrativo ou financeiro, mas emocional, humano e cultural, afetando profundamente cada pessoa que fazia parte da emissora, do público e até mesmo do próprio mercado televisivo brasileiro. Imediatamente após sua morte, os programas passaram a enfrentar desafios inéditos, pois a condução carismática, espontânea e autêntica de Silvio Santos não podia ser replicada. E mesmo as maiores estrelas da emissora sentiam que algo essencial havia desaparecido, algo que ia além da presença física, algo que dizia respeito à essência do que significava ser o SBT. Ao senso de pertencimento, à forma de fazer televisão, a maneira de se relacionar com o público e a identidade de uma marca construída com décadas de inovação, humor, talento e visão de futuro, a instabilidade começou a se manifestar nas grades de programação, na resposta do público e na própria estrutura interna da emissora. Pois decisões que antes eram rápidas, intuitivas e baseadas na experiência única de Silvio, agora precisavam de discussões prolongadas, aprovação de comitês e análises mais formais. E isso gerava lentidão, tensão e a percepção de que sem ele nada era mais tão simples, tão claro ou tão inspirador quanto antes. E a audiência começou a oscilar, refletindo o sentimento de que algo havia se perdido, pois os espectadores não apenas sentiam falta do homem, mas também da energia, do improviso, do humor leve e da capacidade de transformar qualquer programa em um momento especial, divertido e inesquecível. A cultura interna da emissora também mudou, pois Silvio Santos sempre incentivou uma forma única de trabalhar, baseada em liberdade criativa, espontaneidade, proximidade com o público e atenção aos detalhes. E sem sua orientação direta, os funcionários precisaram se adaptar a um novo cenário, muitas vezes mais formal,
mais distante do espírito original. E essa transição trouxe desafios emocionais e profissionais, pois ninguém mais possuía a visão completa do que significava ser o SBT na mente e no coração de Silvio Santos, e cada decisão parecia carregar o peso de honrar seu legado, ao mesmo tempo em que tentava-se inovar e manter a relevância em um mercado competitivo e em constante mudança. Jornalistas, apresentadores, roteiristas, produtores e até mesmo estagiários sentiram o impacto do vazio, de um estranhamento que não apenas refletia a ausência de um líder, mas também de um guia espiritual, de um criador de momentos, de um artista do cosmos, de alguém que tinha o carisma de conquistar o coração de cada brasileiro. O peso de carregar o legado começou no instante em que seu pai, Silvio Santos, faleceu, deixando não apenas uma família enlutada, mas também um império televisivo e um espaço público que parecia impossível de preencher. E desde o primeiro dia em que assumiu o comando do programa Silvio Santos, Patrícia percebeu que a missão não seria apenas apresentar um programa, mas honrar uma história de décadas, lidar com expectativas altíssimas, enfrentar comparações constantes e equilibrar o amor e respeito pelo pai com sua própria identidade. Pois cada gesto, cada decisão, cada palavra diante das câmeras carregava um peso emocional imenso, não apenas pela responsabilidade profissional, mas pelo vínculo familiar, pela lembrança de um homem que construiu sua vida e sua carreira com criatividade, humor e carisma, e que sempre esteve presente, orientando, aconselhando e inspirando, e agora não estava mais ali fisicamente. Embora sua influência continuasse viva em cada canto do estúdio, nos bastidores, nas cadeiras, nos roteiros, nos quadros e nas lembranças de todos que trabalharam com ele, Patrícia precisou rapidamente encontrar equilíbrio entre seguir a tradição e desenvolver sua própria forma de apresentar, optando por não tentar copiar seu pai, mas sim imprimir sua própria personalidade, sua maneira de interagir com o público, seu estilo de humor e condução, sempre demonstrando respeito à história construída por ele. Mas também tentando mostrar que era capaz de manter o programa relevante e emocionante de acordo com sua própria visão, e essa dualidade foi intensa, pois cada decisão trazia à tona a memória de Silvio, as expectativas do público, a pressão da equipe e o desejo de honrar seu legado sem se perder no processo. Desde o início, cada programa se tornou um ato duplo. Por um lado, uma homenagem ao pai, celebrando sua trajetória, sua criatividade, suas risadas, seus quadros icônicos e sua forma única de fazer televisão. Por outro lado, um desafio emocional silencioso, pois apresentar o palco que antes pertencia a Silvio significava encarar a ausência física do pai a cada instante, sentir a saudade de quem sempre esteve ao seu lado e lidar com a pressão de milhões de espectadores que, consciente ou inconscientemente, esperavam ver um reflexo do patriarca na filha e que, ao mesmo tempo, desejavam que ela fosse autêntica e capaz de conduzir o programa com sua própria essência. Patrícia também precisou enfrentar comparações constantes, tanto internas quanto externas, pois colegas de trabalho, imprensa e público analisavam cada gesto, cada sorriso, cada comentário e cada decisão, tentando medir se ela estava à altura do pai. E mesmo sabendo que tais comparações eram inevitáveis, Patrícia optou por transformar essa pressão em motivação, procurando mostrar que respeito ao legado não significa imitação, mas sim compreensão profunda daquilo que Silvio Santos representava e adaptação disso ao seu próprio estilo, permitindo que a audiência percebesse que a essência do programa estava preservada, mas que ele podia evoluir com novas ideias, novas interações e novas formas de emocionar. A condução do programa exigia não apenas habilidade profissional, mas também força emocional, pois cada quadro lembrava Patrícia de momentos vividos ao lado do pai, das risadas, das brincadeiras, das instruções, dos conselhos e até das pequenas críticas construtivas que Silvio sempre fazia com carinho. E isso transformava cada transmissão em uma experiência carregada de emoção silenciosa, na qual era necessário equilibrar a concentração no trabalho, a atenção ao público e o respeito à memória do pai.